parada é a seguinte, a grande maioria de vocês que estão chegando aqui agora, nesse momento, ainda estão ali procurando se encaixar no mercado da ciência de dados, estão procurando ali conquistar uma vaga de cientista de dados, ou estão querendo fazer ali uma transição de carreira, querendo sair ali de uma área da tecnologia que não está muito satisfeito tal, e viu na área da ciência de dados uma boa oportunidade para isso, ou você está querendo ali aprimorar os seus conhecimentos dentro da ciência de dados, porque a ciência de dados ela abrange outras áreas que não a área da tecnologia em si, né? Então você pode ver ali um pouco de programação, ver não, né? Você vai trabalhar com um pouco de programação, você vai conhecer ali um pouco da matemática aplicada, e aí, como eu sempre falo para a galera, relaxa, ninguém vai fazer conta de cabeça aqui não, nós temos essa máquina aqui que faz a conta que é uma beleza para a gente, tá bom? Vamos precisar ali de, cara, ter algum tipo de habilidade ali para você se sentir imerso ali no problema de negócio da empresa onde você vai trabalhar ou com o que você vai trabalhar, porque a ciência de dados é amplo pra caramba, né, velho? A gente pode trabalhar como cientista de dados em várias empresas, seja do setor de saúde, de segurança, já vi cientista de dados até atuando no ramo de futebol, galera, pensa aí, tá ali atuando firme e forte no ramo de futebol, e não é longe não, galera, no Brasil, a gente vai trazer essa experiência aí, eu espero que dê tudo certo, eu trago essa experiência depois para vocês compreenderem um pouco do que eu estou falando. Eu fico até feliz que assim, eu participo de algumas mentorias e aí dentro das mentorias eu vejo a galera nos ramos mais loucos que você possa imaginar. Só que aí eu vejo o cara falando assim, meu Deus do céu, esse cara tá num ramo ali tão específico, e eu me sinto assim tão agraciado por estar num ramo tão amplo que pega gente pra caramba. E por quê? Porque para mim é mais fácil, né? Eu tô falando no Oceano Azul. Eu tenho muitos colegas aqui falando sobre ciência de dados, né? Quando eu abro o YouTube aqui, eu vejo uma galera aqui falando sobre ciência de dados. Mas, mesmo assim, ainda não é o suficiente para capacitar a quantidade de profissionais que está sendo requerido por aí. Então, se você coloca aí, joga depois no Glassdoor, no Indeed, ou seja qual for, qualquer portal de coisa aí que se você procurar vagas para ciência de dados, você vai ver, cara, que sai voando aí de tanto link para você encontrar empresas que estão precisando de cientistas de dados. Por quê? Porque agora que a gente está vivendo a era do IoT, galera, a internet das coisas, então a gente está gerando dado a cada segundo numa quantidade frenética e que só o cientista de dados vai conseguir extrair informações dessa quantidade de dados, né? Pensa aí, como que a gente transforma esse tanto de coisa que está acontecendo agora na internet, né? Eu não sei se vocês já viram aí, às vezes rola na timeline do Instagram ou do Facebook, o que aconteceu no mundo nesse minuto que você parou para ler essa imagem. Aí fala lá, 1 milhão de vídeos foram vistos no YouTube, 380 mil tweets foram dados aí, não sei quantos milhões de mensagens foram enviadas no WhatsApp, e por aí vai, né? Só de rede social é uma pancada. Então, assim, cara, a gente está gerando dado numa quantidade frenética e só o cientista de dados vai saber extrair insights para as empresas se basear ali na hora de traçar ali o seu planejamento estratégico, né? Então, toda empresa ela tem a necessidade de ter um cientista de dados, ainda que ela não saiba que é necessário ter um cientista de dados. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, cara, aguenta aí, 2025 você vai ver vaga de cientista de dados sendo 2025, né? Estamos em 2022, 2024, vai, daqui 2 anos você vai ver assim, ó, procura cientista de dados que seja assim, assim, assado, aí tava lá, padaria do seu Zé. Por quê? Porque, cara, até padaria, se tivesse um cientista de dados disponível ali, poderia ter ali um resultado muito melhorado com a análise simples que um cientista de dados faria. Eu falo isso brincando, galera, mas assim, aqui eu moro no condomínio aqui em Sobradinho, né? Moro no condomínio Alto da Boa Vista. Aí aqui no condomínio tem uma padaria, e essa padaria tem uma catraca, né? Tipo, acho que é porque tem um horário lá que o pessoal serve almoço e tal.
E aí tem a galera que vai tomar o café da manhã lá dentro da padaria e tal. E aí eu entro, né? Vou comprar pão cedinho lá pra galera aqui, aí chego lá e aí eu já fico imaginando, né? Será que a galera, né, tem algum tipo de controle assim? Quando eu falo um controle simples mesmo, de dados, assim, para saber a quantidade de pessoas que entram, para que ela possa fazer ali um tipo de previsão, seja de quantidade de pessoas que vai ter em determinados dias da semana, a quantidade de produtos que saem em determinado momento. Cara, a minha cabeça fica explodindo, assim, sabe, de ideia. E aí, não é à toa, galera, que eu tenho certeza que se essa empresa ela tivesse esse tipo de profissional, ela conseguiria fazer ali, galera, uma quantidade imensa de estudo que poderia melhorar ali fornecimento, previsão de estoque, quantidade de funcionários, né? Porque, cara, a rotatividade às vezes é muito grande, então às vezes você tem muito funcionário ocioso que poderia ser remanejado para atender melhor os clientes, e o cliente, quando é melhor atendido, ele volta. Então, olha o impacto gigantesco que a gente poderia ter numa padaria, galera. Tô falando de uma padaria. Agora, o tanto de empresa grande por aí que existe nesse Brasilzão e que não tem o cientista de dados. Então, é uma loucura. Então, por isso que eu falo, voltando, você está no oceano azul nesse exato momento. Por quê? Porque ainda temos poucos colegas que estão mostrando a ciência de dados para as empresas, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai chegar num ponto no qual a gente ainda vai ter um boom, a gente ainda está aqui, ó, na subida da curva, a gente ainda não está nem no boom, beleza? Mas você que está aqui agora já está surfando a crista da onda. Simbora? Beleza. Hoje, cara, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre, cara, o que realmente faz um cientista de dados. Porque o que a gente faz é o que vai caracterizar o que a gente é. Olha só, presta atenção nessa parada. O que a gente faz é o que vai caracterizar o que a gente é. O cientista de dados, ele faz o que então, Eduardo? Fala para mim, o que o cientista de dados faz? Eu considero 5 habilidades. E as 5 habilidades são essas aqui. A gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Soft skills, você já vai entender o que é. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, o diálogo, o bate-papo, a empatia, o engajamento, talvez seja uma das mais importantes. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Soft skills, está dentro dos soft skills. Manipulação de dados, galera. O insumo ali na mão para a gente fazer o nosso trabalho. E para mexer no insumo, a gente tem que ter o toque para fazer essa manipulação. Tá bom? O coração dessa parada toda é construir máquina preditiva. Como que a gente mostra o nosso resultado, Eduardo? Como que a gente mostra o cenário atual? Por meio de visualização de dados. E qual é o produto do nosso trabalho, Eduardo? É criar sistema e aplicações. Então, eu acredito que esse é o overview. Essas são as 5 habilidades que o cientista de dados precisa ter. Agora, eu poderia muito bem falar para você, olha, são só essas 5 habilidades aqui, galera, tá bom? O que a galera tá falando por aí, esquece e tá tudo errado. Eu não seria tão, né? Como é que é o nome dessa palavra, né? Seria tão arrogante a esse ponto, né? O fato é que eu gosto de fazer essa divisão porque eu acho que facilita para mim mesmo aqui na hora que eu vou compartilhar aquilo que eu acho que é importante no dia a dia mesmo, para você trabalhar com a ciência de dados. Então, eu resumi nessas 5, e é claro, isso aqui é uma coisa do Eduardo Rocha, outros colegas podem ensinar de outras formas, né? Eu poderia resumir isso aqui também em uma habilidade mesmo, né? Como um de vocês falou aqui, que era vontade. Se você tiver vontade, você vai correr atrás de aprender a manipular dados, você vai buscar os soft skills que são necessários para você ser curioso, para você ser um cara organizado, você vai aprender machine learning, você vai aprender, sei lá, o Power BI, o Tableau, o Click, qualquer ferramenta que seja necessária para visualizar dados, você vai aprender a fazer aplicações, né? Então, você só com a vontade, você também seria um cara que teria a habilidade necessária para ser um cientista de dados. Para que eu possa explicar de uma forma mais didática, eu vou dividir nessas 5, tá? Nessas 5 habilidades. E a primeira habilidade que eu vou falar aqui é a habilidade conhecida como soft skills. Eduardo, o que é soft skills? Sabe aquelas qualidades que a gente precisa ter ali para a gente conseguir se desenvolver, inclusive nas outras habilidades
que são as habilidades mais teóricas, mais técnicas, e que, na grande maioria das coisas que a gente faz, serve como pilar, é essas soft skills. Olha só o que eu vou falar aqui para você. Dentro das soft skills, eu faço uma subdivisão aqui, ó, que é assim: você precisa ser um cara analítico. Por que analítico? Você vai precisar de organização porque você vai lidar com uma quantidade bem grande de conteúdo. Né? Eu não posso enganar você e falar bem assim, cara, olha só, tem uma fórmula mágica aqui, e se você seguir essa fórmula aqui, você vai chegar lá do outro lado. Eu não posso, né? Eu não teria integridade no bolso se eu falasse isso. E o fato é que não é assim. Você vai precisar ser um cara organizado para você elencar a quantidade de habilidades que você vai precisar aprender no seu momento atual. Tem até isso, né? No seu momento atual. Por que eu falo seu momento atual? Porque pode ser que depois que você aprenda tudo que eu falo para você que é necessário, amanhã você, lá na sua empresa, vai ser convidado a trabalhar em uma outra frente, que é de ciência de dados, mas que, porventura, a empresa está contratando uma tecnologia nova. E aí, o que vai acontecer? Sabe? Então, assim, você vai precisar ser um cara organizado e ser um cara que esteja ali de peito aberto para aprender o que é novo. O cara que não gosta de inovação, né? O cara que não gosta de aprender coisas novas, dificilmente ele se dá bem aqui dentro da ciência de dados. É importante que eu fale isso para você agora. Por quê? Porque a ciência de dados é um campo que tem é um campo pungente. É um campo que está mudando a cada segundo. Você também não vai precisar ficar preocupado e falar assim, Eduardo, então ferrou. Por quê? Porque se todo dia eu precisar reaprender, e não é bem assim. O que você estuda ao longo do tempo, ele vai servindo como pilar para os próximos passos. O que acontece é, se você não entra uma hora ou outra, a quantidade realmente vai ficando muito grande. E aí você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender o todo. Né? Você sabe que a tecnologia muda. Todo ano tem um iPhone novo, e por mais que você ache que o que mudou ali é só ali a telinha, colocaram uma câmera a mais, tal, cara, não é bem assim, né? Os caras lá, os engenheiros, descobriram uma parada muito louca lá e aumentou o processamento em 20%. Você acha pouco? Cara, aumentar o processamento em 20% é coisa pra caramba. Não mudou muita coisa, mas só dele ter disponibilizado ali um processamento maior para você, cara, já é uma coisa enlouquecedora. Por quê? Porque, bicho, porra, pensa aí, se tudo que você quisesse agora aumentasse 20%, diz aí, aumentar 20% do seu salário, você vai ficar feliz? Com certeza, não é? Então, a gente tem que ter esse olhar clínico, tá bom? Então, o cientista de dados, ele vai precisar de organização, ele vai precisar ter o pensamento estruturado na hora que ele for iniciar a sua jornada como cientista de dados. Por quê? Porque ele vai precisar lidar com essa alternância, né? Essa entropia muito doida que acontece quando a gente está estudando ciência de dados. Muitas coisas acontecem, tá bom? Muitas coisas acontecem, muitos conteúdos novos. Você vê aqui, se você me acompanha já há algum tempo aqui, galera, eu nunca repeti nenhuma aula aqui no YouTube. Tu olha aí, deve ter pelo menos umas 200 aulas, uns 100 projetos. Cara, não repeti um projeto. Por quê? Porque não precisa, entendeu? Tem tanto conteúdo. Enquanto às vezes eu converso com a galera e falo assim, pô, às vezes eu nem sei o que eu faço aqui, cara. Preciso dar um conteúdo grande aqui, o que eu faço? Falo, cara, eu não tenho esse problema, porque meu irmão todo dia tem uma coisa nova aqui para aprender e compartilhar, velho. Então, assim, você tá no Oceano Azul se você gosta de inovação, se você gosta de aprender coisa nova. Beleza? Então você vai precisar ser um cara organizado para estruturar tudo isso. Tudo bem? Você vai precisar ali de um guia para você saber por onde você passa. Onde que eu piso primeiro, Eduardo? Onde que... Você entendeu? Você precisa desse tipo de organização e desse tipo de tutoria para você se organizar, tá bom? Como é que eu faço? Como é que você faz, Eduardo? Galera, olha o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui foi um mapa mental que eu fiz aqui. Eu acho que eu até deixei o link aqui do lado. Tá aqui, ó. Isso aqui é um mapa mental. Essa é uma das formas que eu uso para deixar o meu pensamento um pouco mais estruturado, tá bom? Isso faz parte do quê? De um soft skill que é você ser o cara analítico. É o cara que vai ter habilidade narrativa e o cara que vai ser organizado para trazer ali de forma estruturada conceitos que são pesados. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. A outra perna aqui dos soft skills é o seguinte, cara, você vai precisar ser um cara curioso para dedéu.
Eu vou te explicar por que você vai ter que ser um cara curioso. Olha só, cientista de dados. Você, muitas vezes, vai estar trabalhando na área da saúde. Você pode ser um cientista de dados aí de um grande hospital, tá? Muito em breve. E aí, cara, você vai precisar se juntar ali, se conectar com uma junta de médicos. Para quê? Para você desenvolver uma máquina preditiva que ajude esses médicos na hora de tomar decisões. E isso já é muito real. Hoje a medicina ela já evoluiu a ponto de utilizar a ciência de dados para ajudar ali no trabalho, no dia a dia. E não estou falando de substituir médico nem nada, não. Estou falando de sinergia, galera. Juntar ali um pouco do técnico, um pouco da computação, digamos assim, com o trabalho ali, com a lead do dia a dia do profissional de saúde, que é o médico. Fenomenal. Eu tenho exemplos, inclusive, aqui de colegas mesmo ali do meu dia a dia. Amigos ali que são praticamente irmãos, que utilizam ali a ciência de dados, por mais que seja de forma incipiente ali, né, não tem nada, nenhuma coisa muito robusta, apesar de eu acreditar que isso um dia vai acontecer, mas utilizava a inteligência dos dados para fazer ali a segurança pública em determinado bairro. Olha que interessante, né? Utilizava vários dados ali, né, dados de crimes, inclusive tem Ciência dos Dados na Prática, né, que é uma série que a gente pega um projetinho do zero ali e faz junto aqui no YouTube. Tem um caso específico aí onde a gente fez, né, previsão de crimes, né, se eu não me engano, eu esqueci agora de onde é, se é de Washington, uma coisa assim. São dados verídicos, né, da polícia dos Estados Unidos, que eles utilizavam ali para fazer previsão de crimes, galera. Não tô falando nada que seja ali futurismo, não. É coisa que já estão aqui no nosso dia a dia e que, por ocasião da era em que a gente ainda vive aqui no Brasil, a gente ainda não vê isso com tanta frequência, tá? Mas isso existe de fato. Finanças, eu preciso dizer para vocês, galera, eu fiquei há 20 anos, trabalhei há 20 anos no sistema financeiro. Então, estive no sistema financeiro desde 2001, 2002, galera. Então, passei muitos anos, a minha vida foi no sistema financeiro. E o que eu vi lá dentro do sistema financeiro? Eu vi ciência de dados. O que eu via era ciência de dados para os mais diversos fins. As decisões, principalmente das grandes empresas financeiras, grandes ou pequenas, startups ou grandes elefante branco, como a gente fala, né? Cara, são todas as grandes decisões são consideradas os dados que estão por trás ali na tomada de decisão. Todos, sem exceção. Eduardo, Itaú? Sim. Santander? Sim. Banco do Brasil? Com certeza. Nubank? Sim. Next? Sim. Next é Bradesco, né? Galera, então, a área de finanças é a área que talvez seja a área que mais contribuiu para a ciência de dados. Você sabia disso? Olha só, vou te explicar por quê. Há muitos anos, quando tudo era mato, sabe quem trouxe as tecnologias que traziam a maior facilidade ali na hora de mexer nos dados, na hora de fazer análises, na hora de construir modelos estatísticos? Foram os bancos, sabia? Por quê, Eduardo? Porque as empresas que tinham capital para aplicar nas ferramentas, capital para aplicar em conhecimento, treinamento de funcionário, galera, os treinamentos não eram baratos, não. Eram treinamentos puta caros. Eu tive a sorte de estar lá dentro, porque eu olhava e falava assim, meu irmão, isso aqui é mais caro que uma faculdade? Como é que eu pagaria para fazer um treinamento desse negócio aqui, entendeu? Né? Então, era um dinheiro muito grande. Então, as empresas que tinham capital e que alocava um orçamento gigantesco para fazer treinamentos em ciência de dados eram os grandes bancos, né? Eram os bancos. E por que você fala isso, Eduardo? Os grandes? Você não trabalhou no Banco do Brasil? Sim, mas por dois motivos. Primeiro, o Banco do Brasil é uma holding, né? O que é uma holding, Eduardo? É uma empresa que sustenta várias outras. Então, dentro do Banco do Brasil, a gente tem o chamado entidades ligadas do Banco do Brasil, que são centenas de empresas. Então, tem empresa lá dentro dos mais diversos ramos. Eu trabalhei numa área de supervisão que fazia o contato exatamente com essas áreas.
Outra coisa, essa é dentro do próprio Banco do Brasil, mas fora. Geralmente, como essas empresas faziam exatamente essas aquisições, o que acontecia nesse mundão era benchmarking, galera. Então a gente estava sempre trocando informações. Então a gente conversava com outra área, a outra área estava fazendo, a gente fazia também. Às vezes fazia esses congressos junto e a gente acabava, né? Poxa, você está fazendo esse treinamento, será que é bom para a gente? E por aí vai, galera. Rola network, sim. Então a gente conhecia pessoas que estavam em outros bancos também, né? Então, assim, eu posso falar literalmente que eu conheço galera de todos esses outros bancos aí, e que, inclusive, tem alunos que são desses outros bancos. Então, eu vejo tudo isso no meu dia a dia. Eu sei que existe há muito tempo e eu vejo hoje também, junto com os meus alunos, a ciência de dados crescendo cada vez mais dentro dessas empresas. Só que nessa época lá atrás, as grandes empresas, elas estavam fazendo esse investimento na gente lá atrás, e a gente estava lá aprendendo cada vez mais e compartilhando lá tudo isso que a gente fazia dentro das próprias organizações. E me fala aí, qual é o ramo que mais dá lucro aí no setor? Você pega um ramo da bolsa aí e olha aí dentro da bolsa lá, quais são as empresas que mais têm lucros? São os bancos, galera. Por quê? Porque é tudo cheio de máquina preditiva, ciência de dados, inteligência artificial lá dentro. Não é à toa, beleza? Então saiba que a ciência de dados é aí para você um tesourinho que você está acabando de colocar no seu bolso. Ao decidir entrar ali na ciência de dados, você já está se tornando um profissional que vale ouro, e vale ouro de verdade. Vide aí como ele é um profissional, talvez um dos profissionais mais bem remunerados aí, quando a gente junta aí a ciência de dados ali na área de tecnologia, tá bom? Beleza? Então, essas são ali as áreas nas quais vai fazer você ser um cara curioso. Isso tudo vai fazer, você vai precisar ser um cara curioso, porque você vai estar ali nos mais diversos ramos, tá bom? Conhecer os detalhes do negócio e ser um cara questionador é uma coisa que está implícito a qualquer área, né? Então, assim, se você conhece muito bem ali o problema que você está querendo resolver com ciência de dados, é lógico que você vai construir uma máquina preditiva melhor, e essa máquina preditiva melhor vai fazer com que você tenha decisões estratégicas que você pode tomar muito antes de que algo aconteça, né? Assim funciona, né? As empresas não tomam decisões ali porque ela tem uma expectativa de que, eu vi um colega hoje falando no grupo que parece que a ação da Petrobras estava lá em cima e aí ele vendeu as ações porque, vi de relance assim, tá, galera? Eu não acompanhei mercado e aí eu não sei dizer não, tá? Então, assim, eu vi de relance ele falando isso, ele falou assim, eu aproveitei e realizei lucro, não sei o que, não sei o que lá. Cara, olha só, as empresas que investem muito no seu negócio ali no dia a dia, ela tem uma noção muito maior do que ela vai precisar gastar daqui uns dias, ou de qual vai ser a principal foco do custo que ela vai ter ali em X períodos, né? Como que ela toma essas decisões? Ela toma essas decisões porque ela está fazendo ali, cada vez mais aprimorando os seus conhecimentos na sua própria área ali, no seu próprio círculo ali de atividade, de impacto, né? Então, por que o banco ele está ali sempre num controle gigantesco ali de inadimplência? Porque ele sabe que o negócio dele é conceder crédito, ele ganha dinheiro com juros do cartão, ele ganha dinheiro com juros do cheque especial, né? Então, resumindo aí, né? Um grande banco, pensa, onde está aí a maior parte das receitas aí do banco, Eduardo? Né? Então, você olha aí, receita de cartão, receita é uma parte muito grande do lucro, não é? Então, para ter lucro, a gente não tem que controlar a inadimplência, porque senão o cara entra em atraso e aí você faz perder o dinheiro que você emprestou. Não é assim que funciona? E como é que ele empresta esse dinheiro? Ele faz um estudo sobre você, cria uma máquina preditiva, e aí, na hora que você entra lá para fazer a sua inscrição no aplicativo, ele fala assim, cara, deixa eu ver se o Marcão ali vai ser um cara que vai, né, ser um cara que vai conseguir pagar todo esse empréstimo que ele está querendo fazer. Aí a máquina preditiva ela fala, não, cara, o Marcão é de confiança, pode prestar para ele. Ou não, cara, o Marcão, putz, cara, atrasou ali a prestação esse mês porque deu ruim ali, a pandemia atrapalhou ali e tal. Acontece. Mas como que a empresa se defende de certa forma? Ela faz esse tipo de trabalho, né? Então é um trabalho muito comum. E como você vai ajudar?
conhecendo detalhes desse negócio, onde você vai poder apertar alguns parafusos para ajudar a fazer esse tipo de trabalho ser um pouco mais preciso. Consegue? Compartilha comigo essa ideia? Quanto mais detalhe você conhece do negócio, melhor esse negócio não fica. Não é assim que funciona? Então, pelo menos mais especialista você fica no negócio, não é? Não é assim? Então, é exatamente isso que o cientista de dados, que é curioso, vai ajudar a fazer. Ser questionador é uma outra coisa, né? Porque quando você questiona, quando você pergunta, certamente você usa ali o lado direito do seu cérebro para pensar nas coisas que você vai responder, né? Se você não responde ali na ponta da língua ali, é porque, opa, peraí, deixa eu conhecer essa parada direita aqui para dar a resposta mais certa possível. Não é assim que a gente faz de forma intuitiva? Então, se você é um cara questionador, você vai fazer as perguntas certas ali para as pessoas certas. E, galera, às vezes uma variável cientista de dados. Você está a uma variável de fazer uma máquina preditiva que vai aí trazer um impacto muito grande no negócio de uma empresa. Uma variável. E o cientista de dados, que por mais que seja o cara ali puta gabaritado, o cara que, se ele não tem essa habilidade, esse soft skill aqui, e não bateu um papo ali com uma área ali, e não foi legal com uma área, e aí a área, né, tipo, não, esse cara é chato ali, não vou falar tudo que eu sei, não. Ele deixou de aprender ali uma variável que talvez fizesse o trabalho dele ser 2, 3 vezes mais preciso. Entendeu a importância dessa parada, cientista de dados? Então, muitas vezes, aqui, as soft skills vão fazer de você um cientista de dados que vai trazer melhores resultados para as empresas, melhores resultados para você, porque você também vai ser um cara reconhecido. Quando você faz um bom trabalho, você não é bem reconhecido dentro da empresa. Então, o cientista de dados também é um cara que tem o seu gabarito ali de, olha, caraca, a parada que o bicho fez ali foi legal, né? E aí a gente gosta de ser reconhecido, não gosta? Diz aí, quem não gosta de ser reconhecido, né? Cara, isso aqui é o combustível, é o que faz as coisas funcionar, são os dados. Os dados é que uma vez eu vi uma entrevista, se eu não me engano, foi do Peter Thiel, um dos caras lá que ajudou o Google, enfim, o cara veio da PayPal, nasceu aquele boom do Vale do Silício, e aí ele falava bem assim, cara, as empresas muitas vezes acham que a maior tecnologia é aquela que vai trazer o melhor resultado, só que muitas vezes não é aquela tecnologiazinha que está trazendo o resultado. Você sabe o que é? São os dados. Então, com a quantidade de dados que eu tenho, fica muito mais fácil chegar nesses resultados, né? Não foi por conta do meu algoritmo que eu desenvolvi aqui que eu estou tendo os resultados, não. É porque eu tenho muitos dados, né? Então, o cara do Google pensa aí, né? Quem tem mais dados que o Google? Eu acho que nem o Facebook, né? Muito menos, né? Acho que, enfim, não sei, né? Falar das FANG, né? Das grandes Big Data e das grandes Big Data, não, das Big Five, né? Que são conhecidas essas grandes empresas. Cara, não dá, né? É uma competição muito louca para saber quem é que tem mais dado. Mas, enfim, esse cara disse que se ele não tivesse tanto dado, se ele não tivesse tantos dados, ele não teria o resultado que ele tem, por mais que o algoritmo era bom para ele fazer o trabalho dele. Então, o que o cientista de dados tem ali de muito valioso e que pode ser uma habilidade que vai ser o diferencial na hora de fazer soluções de ciência de dados? É manipular dados. Então, o cara que sabe manipular bem os dados, às vezes ele é até mais reconhecido do que o cara que vai lá na frente e vai aplicar uma metodologia massa com machine learning. Você acredita nisso? Eu vi isso no dia a dia. O cara que sabia muito de uma ferramenta e que sabia muito bem onde encontrar os dados e que sabia extrair, fazer conexões, junções, transposições, que sabia se conectar nas mais diversas fontes de dados, ele era o cara que muitas vezes era mais reconhecido do que o cara que estava lá na frente, lidando com o coração ali, que é machine learning. Você sabia? Por quê? Porque, olha só, muitas vezes, com a quantidade de dados suficiente, você já toma decisões
que são suficientes para você ter um bom resultado. E isso é a mais pura realidade. Então, ó, essa é a segunda habilidade, é ser um cara que vai manipular dados. E Eduardo, como que manipula dados, Eduardo? O que é a manipulação de dados em si? Fala para mim. O que é você pegar os dados e gerar uma parada bonita dessa assim que você vai ajudar os tomadores de decisão a tomar melhores decisões para as empresas? É isso aqui, ó. Eu considero você, cientista de dados, como o cara que vai aprender a fazer conexões. Então, ó, o cara que está ali, ó, manipulando dados, é o cara que vai se conectar com o dado, independente se ele está num CSV, independente se ele está num DB2, independente se ele está num SAS, num Teradata, num Oracle, se ele está num cloud da vida, tá bom? Se ele está no GCP, no Google Cloud, se ele está no AWS, na nuvem da Amazon, independente. Se o cara sabe fazer conexões com dados, depois ele se conecta, joga ali no seu ambiente, ele faz o trabalho que precisa ser feito. Então, isso é um dos trabalhos que o cientista de dados faz ali ao manipular dados. Limpeza de dados. Eduardo, então quer dizer que cientista de dados limpa dados? É, galera, pensa aí tanto de sujeira que deve existir nos bancos de dados. Eduardo, a gente tem que descobrir como é que limpa esses dados? Sim, cientista de dados. Olha só esse número que eu trouxe aqui, ó. 80% do trabalho a gente vai estar fazendo essa parte de manipulação e pré-processamento de dados ali. Tá bom? Então, ó, a gente vai aprender a limpar os dados, tá bom? A gente vai aprender programação. Por quê? Como é que eu faço tudo isso aqui? Né? Então, eu preciso de uma programação em si. A gente já fala mais sobre essas programações. Transformar dados. Como assim, Eduardo? Eu não tenho que pegar um dado ali, se eu transformar, não estou criando outro dado? É exatamente isso. Ao fazer transformações, muitas vezes você cria dados novos, dados que não estavam, ó, no olho do tomador de decisão, e que, olha só que interessante, esse cara fez um pivô aqui nesse dado aqui e me trouxe um insight. É assim que nascem as grandes decisões, né? Na ciência de dados. Você muitas vezes faz uma coisa simples e essa coisa simples traz resultado gigantesco. Sumarização, Eduardo. Eu vou ter que sumarizar as coisas? Pensa aí, né? Você tem ali um banco de dados de 100 milhões de clientes. Você tem que informação ali, a não ser a quantidade de clientes que você tem. Se você olha ali a olho nu um banco de dados de clientes. Cara, você olhou e viu que tem 100 milhões. Mas o que isso significa? Né? Eu tenho um trabalho massa para fazer aqui, eu quero emprestar crédito, tá bom? Eu sou banco, quero emprestar crédito. O que me adianta saber que eu tenho 100 milhões de clientes? Só que eu vou ter que encontrar pessoas para oferecer o crédito, né? Só que você vai ter quantidade de pessoas o suficiente para falar com essas 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo? Ou numa quantidade X de dias que você precisa para você vender esse negócio? Então é aí que nascem as sumarizações. Você vai precisar sumarizar coisa pra caramba, tá bom? Então, o que é sumarizar, Eduardo? É você reduzir, saca? Você reduzir, você chegar e falar assim, olha só, apesar de ter 100 milhões de clientes, eu estou detectando aqui que existe uma categoria específica de clientes aqui que é responsável ali por o 80-20 da parada. Como assim, Eduardo? Olha só, se você olhar aqui, 80% da receita está vindo de 20% dos clientes. Olha, Eduardo, isso é sumarizar. E eu estou dando exemplo do banco, né, galera? Mas isso aí serve para toda e qualquer instituição que tenha, né, muitos dados. E hoje em dia é difícil encontrar uma instituição que não tenha muitos dados, né? A gente vive a era do Big Data. Tudo bem? Você vai precisar sumarizar essa parada. Ah, beleza. Então tá bom. E a estatística? Entra onde nisso aí? Muitas vezes você vai tomar decisões assim que um pequeno gráfico vai te ajudar a tomar uma decisão gigantesca. Você vai olhar para o gráfico que é bem assim, e aí você vai falar bem assim, nossa, Eduardo, tem uns pontinhos estranhos aqui, cara. Poxa vida, tem uns pontinhos aqui estranhos nessa figura. Elas estão querendo me dizer alguma coisa? E aí, muitas vezes, você vai descobrir que ou é fraude, ou você vai descobrir que tem uma sujeira no banco de dados e que está atrapalhando ali na hora de você encontrar as pessoas corretas para oferecer o seu crédito. Enfim, com a estatística, muitas vezes a gente consegue reduzir esses dados também
Na maioria das vezes a gente usa estatística exatamente para reduzir os dados. Reduzir os dados a um gráfico. E muitas vezes grandes decisões são tomadas exatamente por conta que um grande conhecedor do negócio viu esse gráfico que você fez. Tá bom, cientista de dados?